Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, análise tática do jogão da final da Liberta. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, pessoal, dia da grande final, chegou a hora, né? Estou aqui com a camisa da final de 81, né? Numa réplica da camisa da final de 81. Estou ali, ó, com a camisa da final de 19, todas as mandingas ligadas aí, né? Seremos campeões, se Deus quiser. Temos um adversário forte, temos um adversário organizado, mas tudo leva a crer que o nosso coração rubro-negro vai se manter firme até o final e que a gente consiga ganhar aí, se Deus quiser, o tricampeonato da Libertadores. Vamos lá, pessoal. O jogo de hoje, acho que tem 3 dimensões que a gente deve olhar com cuidado, né? A primeira e a mais importante é a dimensão tática, que eu vou estar falando nesse vídeo. A segunda é a dimensão emocional. Muito pouca gente subjuga aí a importância do emocional, mas geralmente, muitas vezes, os jogos são decididos no emocional. E outra é a técnica, né? E outra é a dimensão técnica. Tecnicamente, o Flamengo tem um time muito superior, muito mais qualificado tecnicamente do que o Palmeiras. Não estou dizendo que o time do Palmeiras é ruim. Estou dizendo que o time do Flamengo ele é muito qualificado tecnicamente. Né? Se você for fazer um 11 contra 11, talvez dê aí 10-1 a favor do Flamengo, 9-2 a favor do Flamengo. Mas não é só isso. Segundo, o emocional. Né? Como estão os dois times emocionalmente? Eu vou fazer um outro vídeo falando disso. E o terceiro, né, é efetivamente aí a questão tática, que é o mais importante, que é o que acaba muitas vezes decidindo os jogos. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês, né, como é que vai funcionar, como é que pode funcionar a questão tática do jogo. Estou compartilhando tela aqui com vocês, e aí a gente já tem nesse compartilhamento os 11, né? No nosso, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, Arão, Andreas, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Né? Ontem o Renato disse que todos os jogadores estarão à disposição e talvez esse seja os 11 inicial do Mengão. Né? Muita gente fala, o Arrascaeta não tem condição de jogar 90, é melhor ele jogar no segundo tempo. Pessoal, esse jogo é diferente dos outros dois, onde o Arrascaeta entrou com o jogo rolando. Por quê? Porque esse jogo não tem final, ou seja, não tem garantia que ele vai terminar aos 90 ou 95 minutos. Esse jogo pode ir por uma prorrogação, pode ter 120 minutos mais cobrança de pênalti. Né? O Arrasca seria um ótimo jogador caso houvesse cobranças de pênalti, ele nunca perdeu um pênalti pelo Flamengo. Porém, o que acontece é o seguinte, como não existe essa previsibilidade, se o jogo vai acabar com 90 ou 120, fica meio... o Arrascaeta entrando no segundo tempo, você pode ser obrigado a fazer 2 substituições. Né? Pode, por exemplo, digamos que entrasse o Michael, você botando o Arrascaeta, depois com o tempo, ele pode aguentar os 90 ou lá na prorrogação pode ter ser trocado por outro jogador. Então, acho que ele começa jogando. Né? E aí, primeiro eu vou falar do Flamengo. Né? O Flamengo, geralmente, muitas vezes, quando teve aí a maioria dos seus jogadores à disposição, o Flamengo geralmente atuou num esquema que eu não gosto, que é o 4-2-3-1, ou seja, Gabigol isolado na frente, né? Os 2 volantes, Arão e Andreas, mais na defesa, na primeira linha, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro no meio-campo, ou seja, nesse esquema que o Renato gosta, que ele usou no Grêmio, o Bruno Henrique, ele não é um atacante, né? Ele é o cara que cuida do corredor esquerdo.
né? Ele tem a obrigação ali de voltar para ajudar ali a marcação, o Felipe Luiz na marcação do lateral, né? Ele não está ali fazendo a dupla de ataque com o Gabigol, ele até aparece na área, mas ele aparece em velocidade aqui muitas vezes para o cabeceio. E acho que o Flamengo, assim, fica mais vulnerável. Esse é o esquema preferido do Renato. Vocês veem muitas vezes que o Flamengo perde a bola, acontece isso aqui, ó. O Bruno Henrique volta para compor a linha e o Arrasca fica logo atrás do Gabigol. Qual o problema? Quais são os problemas desse esquema tático? Né? São alguns, no meu ponto de vista. Né? Primeira coisa, né? Gabigol fica isolado e sozinho. Muita gente viu aí aquele jejum de 8 jogos sem o Gabigol fazer gols. O Renato estava escalando o time nesse sistema, ou seja, o Gabigol fica inoperante e a zaga do Palmeiras fica muito mais livre. Bruno Henrique tem aí uma missão dupla, né, e uma missão enorme aqui de marcar até o final, e ele fica longe da área. Lembro que o Bruno Henrique é o vice-artilheiro do Flamengo, né, em todas as competições. Né? O Arrasca muitas vezes aqui, óbvio, ele está aqui mais perto do gol, então ele acaba aumentando o potencial de gols dele, porém, ele tem praticamente uma opção para o passe, que é o Gabigol. Né? Com o Bruno Henrique aqui, ele tem 2 opções para o passe, e aí fica mais difícil de entender o que o Arrasca, com a sua genialidade, vai fazer. Né? Uma outra coisa desse esquema que eu não acredito que seja boa, né? Com 2 zagueiros, provavelmente, o Felipe Melo ontem foi confirmado pelo Abel Ferreira que irá jogar, provavelmente com 2 zagueiros, o Palmeiras acaba se sentindo mais livre. Por quê? Né? Com um atacante. Por quê? Porque ele pode usar 2 zagueiros. O Gabigol fica aí com Luan e Gustavo Henrique tomando conta dele. Né? E aí o Palmeiras fica mais livre, ou seja, o Palmeiras botaria um jogador atrás, ele bota um jogador na frente, e aí o Palmeiras pode fazer uma variação, né? Por exemplo, jogando com 2 atacantes, colocando Rony e Dudu, né? Zé Rafael e Felipe Melo na volância, e Gustavo Scarpa e Rafael Veiga no meio-campo. Ou seja, com um atacante só, olha como impacta isso. O Flamengo jogando com um atacante só, o Palmeiras pode ter mais presença ofensiva. Lembrando, a marcação começa no seu campo de ataque. Então, assim, a possibilidade aqui do Flamengo ser mais importunado é grande. Né? Então, esse é o esquema que o Renato mais gosta de jogar. Né? No 4-2-3-1. Minha visão, vou voltar aos jogadores aqui para explicar um pouco para vocês. Né? Minha visão de como o Flamengo deve jogar. Né? Primeiro de tudo, para mim, fundamental que o Flamengo tenha Bruno Henrique e Gabigol no ataque. Sabe por quê? A gente já o primeiro impacto. O Palmeiras já tem que colocar 3 zagueiros aqui. Né? O que acontece? O Palmeiras vai armar aqui a sua linha, né, com 4 para defender ali as subidas do Flamengo, e vai jogar só com o Rony na frente. Tudo bem, né? Ele pode explorar a velocidade do Dudu, né, com Rafael Veiga e Zé Rafael, e manter o Scarpa. Ele pode até, assim, tirar o Scarpa e colocar o Wesley, né? Tentando aí, assumindo que com o Flamengo, com 2 atacantes, fica muito mais difícil, e aí ele pode até fazer essa mudança para explorar a velocidade do Wesley e deixar o Rony na frente. Né? Então, o Flamengo pode jogar num 4-4-2, né? Enfim, que muitas vezes era o esquema que o Jorge Jesus jogava, né? Com o Arrasca e o Everton fechando e tentando servir os 2 atacantes, né? E eles mesmos fazendo esse quadrado mágico ficar mais efetivo. Ou o Flamengo pode ainda jogar no 4-1-3-2, que é mais ofensivo ainda. A gente traz aqui o Angas para a área de criação, empurra o Everton Ribeiro para o meio, né?
E aqui a gente fica mais efetivo ainda com dois gênios aqui atrás dos atacantes, a entrada do Andreas, né? Pode ser muito mais eficaz isso, né? Atacando, o Flamengo ainda pode, no 4-4-2, né, contar com a subida do Isla, que é um ala, né, que é um lateral ala, empurrando o Everton Ribeiro para o meio, mesmo no 4-4-2, o Isla sobe aqui para fazer o corredor e para puxar, abrir a marcação, e aqui Everton Ribeiro e Arrascaeta brincam aqui de jogadas, de triangulações, de jogadas belas para que furem a defesa do Palmeiras. Os times, geralmente, quando o Flamengo entra nessa formação, eles têm que ter a preocupação defensiva redobrada. Ou seja, eles têm que aglomerar jogadores aqui, porque o Flamengo se torna mortal. Se você vê aí os grandes gols do Flamengo, as grandes conquistas de títulos do Flamengo, o Flamengo de Jorge Jesus, ele tinha como principal características a aproximação dos gênios, a aproximação dos nossos craques. Os nossos craques jogando de forma mais aproximada, o que acontecia? A defesa fica com eterna preocupação aqui e muitas vezes não conseguem conter. Então, acho que esta escalação dos dois na frente ou um na frente vão determinar o posicionamento do Felipe Melo, né? E, junto com o Felipe Melo, né, da segunda linha de marcação, dos 4 homens de marcação do Palmeiras, e, consequentemente, se o Palmeiras vai de Dudu e Rony na frente, né, sendo muito mais perigoso, e aí talvez até tendo, de outra forma, tendo que prender o Arão, né, por ali, ou ainda o Felipe Luiz, para ajudar a marcação, ou se o Palmeiras vai jogar só com um atacante e o Dudu tentando ali defender também, né? O problema é que o nosso treinador, às vezes, ele vai muito para uma escola clássica, antiga, que ele tem que amotinar jogadores atrás para que o Flamengo se defenda, porém, né, numa visão mais moderna, quanto mais jogadores de uma forma organizada você coloca no campo do adversário, maior é a dificuldade do adversário abandonar ali a sua formação e tendo que colocar mais jogadores atrás, né? Então, o posicionamento do Felipe Melo vai determinar quais são os próximos 4, os 4 da linha, e se o Palmeiras jogará com 1 ou 2 atacantes, né? Então, acho que o Flamengo vai determinar isso. O time do Flamengo, que é o time superior tecnicamente, dependendo do que o Renato Gaúcho fizer, vai ter aí a maior possibilidade de determinar o que realmente vai chegar. O meu medo é o Renato entrar, né, no 4-2-3-1, que eu mostrei para vocês agora, e, de certa forma, fazer um jogo que talvez fosse de domínio do Flamengo, fazer um jogo de igual para igual, né? O Palmeiras, por sua vez, né, o Flamengo indo para o ataque, como eu falei, né, ele tem aí o Gustavo Scarpa como principal jogador do Palmeiras de articulação, né? O Palmeiras pode adotar, num jogo de igual para igual, né, o Gustavo Scarpa, né, com o Dudu e o Rony na frente, né? O Felipe Melo e o Zé Rafael protegendo a entrada da área, o Rafael Veiga criando aqui, junto com o Gustavo Scarpa, né? E com a lateral aberta aqui para o Piquerez avançar. Isso se o Flamengo jogar com um atacante só, o Palmeiras se torna mais ofensivo, né? E aí, de certa forma, pode trazer o jogo do Flamengo para o campo do Flamengo e tornar-se aí um time mais perigoso. Com 2 atacantes, né, o Palmeiras tende aí a fazer atrás, botar o Felipe Melo ali como terceiro zagueiro, Piquerez na lateral, aí o Rafael Veiga o Rafael Veiga fica com obrigações mais defensivas também, junto com o Zé Rafael, né, sendo o homem que pode sair ali. Dudu, Zé Rafael e Gustavo Scarpa com Rony de centroavante isolado na frente, né? O que ele pode fazer também é o seguinte, né? Para aproveitar a velocidade, né? O Palmeiras aí assumidamente não tem o controle do jogo, com o Flamengo atacando, e se é um time que esteja armado no contra-ataque. Ele pode colocar o Wesley por aqui, põe o Dudu ali, põe o Scarpa no banco.
né? O Palmeiras assumidamente será um time que vai esperar o Flamengo e pode tentar sair em velocidade com Wesley, Rony e Dudu, né? E Dudu fechando por aqui, né? Mas, enfim, minha conclusão final: seria muito importante que os jogadores convencessem ao Renato, né? Que a gente jogasse no esquema lá Jorge Jesus, né? No esquema aonde a gente jogava num 4-1-3-2, né? Muitas vezes, né? Ou mesmo num 4-4-2 para defender e um 4-2-2-2, né? Com os gênios jogando juntos lá, com o apoio do Andreas Pereira e do Arão, mas também com preocupações defensivas, com o Isla mais solto, né? Abrindo um corredor pela direita e o Felipe Melo se somando, o Felipe Luiz se somando aqui como mais um armador junto com os gênios aqui, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro e Felipe Luiz como armadores aqui, fazendo com que a bola, que o Flamengo fure o bloqueio através da sua habilidade. Aliás, a grande maioria dos jogos contra o Palmeiras nós vencemos exatamente assim, né? Empurrando o Palmeiras para o seu campo e fazendo os gols, né? Então aí, pessoal, é só uma prévia do que pode acontecer, né? De novo, minha torcida é que o Flamengo entre num 4-4-2 ou num 4-1-3-2, né? Lá Jorge Jesus pressionando mais o Palmeiras, se entrar na ideia preferida do Renato, no 4-2-3-1, com o centroavante, entre aspas, né, botando o Gabigol isolado na frente, o jogo se torna mais difícil para a gente. E você, meu amigo, me diga aí, como é que você gostaria que o Flamengo jogasse esse jogo? Qual é a sua vontade? Né? Você gostaria que o Flamengo jogasse aí no esquema do Renato ou relembrasse aí os esquemas que Jorge Jesus trazia para o Flamengo? Queria saber a sua opinião, né? Enfim, e vamos lá, pensamento positivo. Hoje é o dia de celebrar, hoje é o dia, se Deus quiser, do tricampeonato do Mengão. Vamos torcer, pessoal. Sua torcida, sua atenção, sua oração no jogo é muito importante para essa conquista. Vejo você no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Aquele abraço. Tchau, tchau.